Hoje nós vamos falar sobre a depressão. Na realidade, nós vamos falar o cristão e a depressão. O cristão pode estar em depressão? Ou ele pode entrar? E se ele entrar, como sair? Então nós vamos focalizar esse tema, porque nós temos alguns parâmetros pela palavra de Deus. Como sair desse estado? Se nós formos para Mateus 11:28, o Senhor Jesus diz: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." Psique. Ora, a psique, a nossa alma, psique, nós estamos partindo daquela divisão de que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:23, que nós temos que manter irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus, nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. É uma visão, portanto, chamada tricotômica, aí no meio teológico. Então, o espírito, aquela parte eterna que Deus põe no homem quando ele é formado, como Zacarias no capítulo 12:1, ele fala o Senhor que estendeu o céu, que fundou a terra, que criou o homem e formou o espírito dentro dele. Então o espírito, essa parte eterna, o Neshama que Deus colocou no homem. E a mente, ou a alma, que é dividida em mente, vontade e emoção, que também Paulo fala que nós podemos manter irrepreensíveis. E o nosso corpo. Agora, como é que Paulo prega que nós podemos manter irrepreensíveis nossa alma se nós temos traumas, se nós temos distúrbios emocionais? E o que é a depressão? A depressão é um deles. A depressão é um estado mental alterado em que o foco da observação da pessoa é o seu próprio eu. O depressivo, há muitas causas da depressão. Há algumas, a depressão em resultado de algumas enfermidades, esclerose múltipla, diabetes, problemas cardíacos, hipertensão arterial, etc. Mas ainda assim, mesmo nessas condições, quando a gente está falando que um cristão pode abrandar e sair de si mesmo passando por essa situação, nós temos então que induzir os nossos amados cristãos a mergulharem na palavra de Deus, para que essa palavra venha a ser constituída no seu interior. Então, qual é o objetivo primeiro? Quando nós tratamos do termo cristão, nós não estamos falando de um cristão genérico. Nós estamos falando de cristão, aquele que nasceu de novo. Capítulo 3 do Evangelho de João. Jesus fala: importa nascer de novo, nascer do alto. O que é nascer do alto? Nascer do alto é a pessoa, o indivíduo, o homem procurado por Deus na pessoa de Jesus. Então o que Jesus veio fazer? Jesus veio a essa terra para resgatar o homem. O homem perdeu a comunhão com Deus lá no Jardim do Éden. Então nós já colocamos, se você tiver alguma dúvida, nós temos no nosso site aí, nós temos o evolucionismo teísta. Nós cristãos bíblicos aceitamos, porque nós cristãos bíblicos aceitamos que o relato de Gênesis é um relato histórico e não lenda, nem fantasia, nem mito. Então o homem foi feito perfeito e caiu, e ali no Jardim do Éden Deus prometeu que da semente da mulher de uma virgem, essa mulher seria concebida pelo Espírito Santo, e essa pessoa, o próprio Senhor Jesus, viria reconectar o homem com Deus. Então, quando nós partimos dessa premissa que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu estou querendo falar com aquele que se diz nascido de novo, e você que se diz nascido de novo,
tem estado em depressão? Quais as causas da sua depressão? Ou da sua ansiedade? Ansiedade e depressão são mais ou menos quadros. Alguns psiquiatras acham que há uma certa conexão entre a ansiedade, quer o ansioso, quer o depressivo. O centro é o seu próprio eu. No ansioso você tem alguns sintomas, mais físicos, dor de cabeça, cólica, etc. O depressivo é mais no aspecto emocional. Mas o que é a depressão? A depressão é um estado mental alterado em que você se olha para si mesmo. E eu estou querendo falar com você que disse que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora, o quanto você, meu amado, quanto você avalia a obra redentora do Calvário? Você já percorreu as Escrituras no relato, o Deus eterno, feito homem, sem nenhum pecado, ele foi para a cruz. Ele foi para a cruz para te religar com Deus. Nós não podemos agir como esse cristianismo dos dias de hoje, em que se crê na obra redentora da cruz. Era como se Deus tivesse mais obrigação de enviar Jesus para nos dar a vida eterna. Não, o nosso foco é a pessoa do Senhor, o Filho amado de Deus, lá na transfiguração, no Monte da Transfiguração, quando o Senhor fala, e os três estavam lá, Pedro, Tiago e João, e ouvem a voz que veio do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus tinha prazer no Filho, e Ele imola o seu Filho na cruz do Calvário para te ter junto de si. Então, nós temos para quem olhar. Quando nós focalizamos ou quando nós mergulhamos no mistério da cruz, quando a pessoa amável do Senhor Jesus começa a tomar a extensão plena do nosso ser, do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo, quando nós começamos a avaliar o tremendo sacrifício que ele fez, as dores sofridas, as dores físicas, as dores morais, o ataque espiritual, que ele foi abandonado depois que ele sangra ali no jardim do Getsêmani, dali até o momento em que ele exclama: Deus meu, por que me abandonaste? Está consumado. Ele fica só, ele foi abandonado por Deus. Amado, nós temos que entrar nesse mistério da cruz, e quando nós passarmos a amar esse Senhor por aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, aí nós vamos amar com toda a intensidade do nosso ser. Você começa a sair de você mesmo. O depressivo, ele se volta para si mesmo. É como um caracol. Você tem a lesma e o caracol. Dá um toquezinho na sua concha e ele se recolhe. O depressivo só vê o seu eu. Você pode ter causas reais, uma separação, a perda de um querido, a perda de um emprego. Você pode ter, a pessoa pode ter isso, e ter momentos de tristeza, e você não consegue sair dessa situação e se volta para si mesmo, e isso daí começa a exacerbar. Começa a haver uma alteração de algumas áreas do cérebro. Você começa a ativar uma determinada área do cérebro que é responsável pela depressão, um excesso de neuromediadores ali, e há um descompasso naquilo que em fisiologia a gente chama de homeostasia. Os pronomes do depressivo, presta bem atenção. Os pronomes do depressivo são eu, me, mi, comigo. Por que isso está acontecendo comigo? E se isso me... eu não suporto mais. Então, o depressivo está voltado para si mesmo. E nós temos uma arma poderosa
Essa arma poderosa se chama o amor ao Senhor. Quando você mergulha nesse mistério da cruz, que você se identifica plenamente, você tem esse insight da cruz, você se empatiza com o Senhor Jesus pelo sofrimento dele, e você passa a amá-lo. Você quer sair da depressão mesmo? Ame o Senhor de todo o seu coração. Ele é digno de louvor e da adoração. Nós temos passagens lá no Velho Testamento. O rei Josafá recebeu comunicação que os sírios, os amonitas, os do Monte Seir estavam prestes a invadir Jerusalém. Ele foi diante do Senhor. Ele foi diante do Senhor e falou: Senhor, eu não tenho exército para enfrentar essa coligação. Eu não tenho exército. Mas os nossos olhos estão postos em ti. Aí Deus levanta um profeta e diz: nesta batalha não tereis que pelejar. Aquietai e vede o livramento que o Senhor fará. O rei Josafá, contra toda a lógica da política da guerra, o que ele faz? Ele põe o exército de cantores à frente e o exército de homens armados atrás. E quando esses cantores, o exército, precedido pelos cantores, quando esses cantores estão cantando em júbilo e alegria e louvando ao Senhor, o pânico entrou nos inimigos e eles se destruíram mutuamente. Josafá, se tivesse essa tendência para a depressão, ou se ele não confiasse plenamente, ele era um homem de Deus, um rei com algumas falhas, mas um homem de Deus. E ele falou que os olhos dele estavam postos no Senhor. A nossa arma está em tirar os olhos da situação e nós confiarmos. Se você nasceu de novo, se você creu que Jesus Cristo verdadeiramente tomou o seu lugar na cruz do Calvário, te livrando da separação eterna, da condenação eterna, e você tem o seu nome escrito no livro da vida, você tem todos os motivos para louvar e adorar o Senhor. E quando você louva e adora, você está tirando os olhos de você e focalizando na pessoa amável do Senhor Jesus. E você, pela fé, o vê assentado à destra de Deus Pai. Hebreus 12. Olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, não fez caso da ignomínia, da morte de cruz, e está sentado à destra de Deus. Quando você ama o Senhor Jesus de todo o seu coração, seus olhos não estão postos no seu ego. Quando você ama o Senhor Jesus de todo o seu coração, você sabe que você está aqui a caminho da pátria celestial. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor Jesus, que revestirá o nosso corpo. Esse corpo de humilhação, a depressão faz parte desse corpo de humilhação, você pode sair dela. O qual transformará esse corpo de humilhação num corpo semelhante ao corpo da sua glória. Quando nós tiramos os olhos de nós mesmos, nós aguardamos o Senhor. Quando nós amamos a vinda do Senhor, querido, você passa a amar o Senhor. Ele passa a ser o foco das suas observações. Você passa a amar, como diz o apóstolo João, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quando você tem essa percepção, quando a palavra for constituída, por isso nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus diariamente. Quando nós nos alimentamos dessa palavra,
nós temos todos os motivos para adorar o Senhor Jesus. Nós tiramos os olhos de nós mesmos. E existe até uma explicação de ordem neurofisiológica. Você tem uma área de depressão. Lobo frontal por ali. Quanto mais você estimula, você foca o seu ego, o seu eu, você começa a dar um estímulo nessa área e começa a alterar o nível de neuromediadores. A sua serotonina começa a baixar, dopamina começa a subir, e você talvez geneticamente não tenha tantos neuroreceptores como querem os psiquiatras para metabolizar ou para se reequilibrar, e você começa a entrar em depressão, e esse estado depressivo aumenta, e se aumentar tanto, você tem que ir sim para o psiquiatra para tomar antidepressivo. Agora, se você for um cristão verdadeiro, você não vai ativar muito esta área, ou se começar a ativar, você sai dela imediatamente, olha para o Senhor e você entra em júbilo de alegria e cântico. Quando você canta, quando você adora o Senhor, acontece o seguinte quadro. Você começa a unir o agradável ao útil, propositalmente invertido. O agradável é que você está em espírito louvando aquele que se sacrificou por você na cruz do Calvário. Você está em espírito, isso é o agradável. Salmo 37 fala: agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então o agradável é que você já está em espírito. Um psiquiatra que não passou pela cruz não sabe o que é isso, espiritualmente falando. E o útil? O útil é quando você tira os olhos de você e olha para o Senhor, e você entra em louvor e adoração. A área da música é uma área bem distante dessa da depressão. Enquanto você estiver louvando e adorando, então o agradável, você está em espírito. E o útil? O útil é quando você para de estimular a área da depressão e você passa a louvar o Senhor. A área é outra. Você pode ver que a área da fala é uma e a área da música é outra. Havia um cantor brasileiro aí, de alguns anos, Nelson Gonçalves. Ele era tartamudo, ele era gago. Mas quando ele cantava, era um vozeirão lindo e não gaguejava. Áreas diferentes, próximas, porém diferentes. Então, quando você está em louvor e adoração, você está ativando uma área mais nobre, distante da área da depressão. E enquanto você mais adora o Senhor, a utilidade está aí. Você, aqui embaixo, o seu organismo consegue reequilibrar os neuromediadores e você está fora da depressão. E você sendo um cristão, se você for um cristão, cresça na palavra de Deus. Você pode ter alguma doença física que te leva à depressão. Você pode ser uma mocinha, uma mulher que ainda tem o seu TPM mensal, mas ainda assim você pode sair do estado da depressão. Toma uma medicação adequada lá, tudo bem, mas você tira os olhos de você, olha para o Senhor. Agora, o cristão verdadeiro, ele é constituído da palavra de Deus. O que é ser constituído da palavra de Deus? Ser constituído da palavra de Deus é, você pega esta palavra, quando você lê, ela vai para a sua mente, mas pelo Espírito ela vai para o seu espírito, para o seu coração. E se você for um cristão, essa palavra tem peso, ou deveria ter peso para a sua vida. O apóstolo Paulo fala: ninguém vive para si mesmo, e nem morre para si mesmo. Ninguém vive para si, nem morre para si mesmo. O cristão, nós temos para quem viver, portanto. O Senhor quer que você seja uma fiel testemunha dele, para você levar, através do seu testemunho, ser um veículo de salvação, de você fazer jorrar do seu interior aquele espírito de que Jesus falou em João 7. Quem tem sede, venha a mim e beba.
E como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando você tem esse prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite, e quando você abre a sua boca, você jorra a vida para quem? Para os circunstantes, para aquele com o qual você estiver conversando. Então o apóstolo Paulo em Romanos fala: ninguém vive para si, nem morre para si mesmo. Por quê? Se vivemos neste mundo, neste tabernáculo, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. A nossa pátria está nos céus. Não, nós estamos vivendo nos dias em que a sua autoestima, o seu eu, o bem-estar, e eu. Está na hora de nós pensarmos nele, na volta do Senhor. O Senhor está voltando. Por que E a palavra de Deus mostra que a maneira que nós nos aproximássemos da volta do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo dá as características, 2 Timóteo capítulo 3, que os últimos dias seriam difíceis. É a luta pela sobrevivência, é essa competitividade que essa sociedade, que a civilização humana está causando. O número de suicídios de adolescentes no Japão, pela competitividade que se cria, e a família apertando o aluno, que chega num ponto, o menino, o filho, chega num ponto que ele não suporta mais. E é grande o número de adolescentes que vão para o suicídio, que é a causa máxima da depressão. Olha, a respeito, veja o nosso vídeo sobre o cristão e o suicídio. E nós entramos nesse assunto. E aqui nós estamos falando do cristão e a depressão. A depressão é um estado mental que pode ser alterado. Não importa se você tem genética. Ah, mas eu venho de família que meu pai era depressivo, minha mãe era depressiva e os filhos são depressivos. Calma, que a psiquiatria não resolveu esse caso satisfatoriamente. Existe sim, poderia existir uma predisposição genética? Poderia, até pode. A questão dos neuroreceptores, pode. Mas acontece que o meio ambiente, para que o quadro se estabeleça, tem que haver uma interferência do meio ambiente. Então é uma junção entre genética e a vida que se leva, entre o meio ambiente, essa competitividade. Agora, quando nós temos os nossos olhos voltados para o Senhor, sabe o que acontece até? Nós temos caso do nosso grupo, que é pequeno, nós temos casos de total libertação de depressão profunda. A pessoa não tinha o Senhor, era até religiosa, não tinha o Senhor, veio para a vida cristã, aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador mesmo. Essa pessoa passou a amar o Senhor de todo o coração. Resultado: está curado. Há outro caso do que a medicina, do que a psiquiatria diz que não tem cura. Que era o transtorno bipolar. Eles falam que o transtorno bipolar... E olha, se você tiver o transtorno bipolar e for cristão, não estou dizendo para você parar de tomar seu remédio, não. Nós estamos dizendo para você buscar o Senhor de todo o seu coração. O dia que você passar a amar o Senhor, amar a vinda, ter prazer em falar da vinda dele, ele está voltando. O apóstolo Paulo fala em amar a vinda. Quando você estiver amando o Senhor, esperando os seus olhos voltados para ele, louvor e adoração, os seus altos e baixos da bipolaridade aí vão sendo abrandados até serem eliminados. E acá nós temos casos de libertação da bipolaridade. Não estamos falando para você parar de tomar o remédio, não.
Nós estamos falando para você crescer em vida. E esse crescimento em vida é quanto você ama o Senhor. Você ama o Senhor ou ama mais a você mesmo? A pergunta que eu faço é: eu amo o Senhor ou eu amo mais o meu eu? Nós temos que aprender. O nosso ego só existe uma solução para o nosso ego. Jesus dá a resposta. Quem quiser vir após mim, a cada dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, vem e segue-me. Nós cristãos sabemos que nesse mundo nós teremos tribulações. Jesus disse: estas coisas eu vos digo para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Temos tribulações? Sim, temos, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Hebreus 10, 25, terminando. Não abandoneis a congregação como é costume de muitos, antes admoestai-vos uns aos outros, sabendo que pouco tempo nos resta. Por isso que Paulo fala remindo o tempo. Olhe bem para os sinais. Conheça o quadro profético. Nós temos um vídeo também sobre os últimos dias. Conheça o quadro profético. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Você vai conseguir eliminar os traumas da emoção. A sua mente, que antes estava a serviço da morte, passa a ser a serviço do Senhor. O seu corpo, que era instrumento de pecado, agora é instrumento de justiça. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz em nome de Jesus.